A gente tem que começar pelo Coritiba, tá? Porque o Coritiba foi na Vila Belmiro, talvez no confronto mais equilibrado que a gente pontuava na hora do sorteio ali, né? 2 grandes camisas, 2 times de Série A se enfrentando na Vila Belmiro. O Coritiba chegando num momento melhor que o Santos e fez um jogo melhor que o Santos. Esteve mais próximo de vencer. Eu também acho. Acho que se tivesse um vencedor no confronto, teria que ser o Coritiba. Acho que de maneira alguma seria o Santos, né? O Santos, assim, ele levou perigo. Teve a falta do Neymar. Teve aquela bola que ele bate, que ele tenta tirar do goleiro batendo no contrapé, né? Que a bola é desviada, inclusive. Mas, no geral, poderia ter mudado o jogo, claro, com o gol, com o minuto que o Gabigol faz, só que estava impedido. Só que, no geral, achei o Coritiba superior no sentido de chances, principalmente. O Coritiba, na minha visão, foi superior? Foi. Praticou o melhor futebol? Praticou. Mas achei um jogo franco. Achei que foi um jogo onde alternou controle. Sim. As duas equipes, em determinados momentos, enfrentaram dificuldades, né? Teve momentos que o Coritiba estava melhor, teve momentos que o Santos estava melhor. E acho que você está falando das chances do Santos, né? As principais chances do Santos foram atreladas a erros de saída de bola do Coritiba. Sim. Se a gente pega a própria falta que você cita do Neymar, é um erro do Alisson por trás do meio campo. A gente fez a análise hoje, a gente trouxe aqui Um lance com 1 minuto do Gabigol. o lance que você falou do Gabigol, Erro do Thiago que é Santos, a sequência do gol impedido, né? Mas antes tem uma finalização do Gabigol. E são dentro 2 da área. erros do Thiago Santos na sequência, em 30 segundos ali. Mas erro do Coritiba na saída, tem um erro do Tinga que gera uma situação do Barreal. Então, a maioria dos lances gerados pelo Santos foi muito através de erros do Coritiba. Enquanto a partida do Coritiba jogou de uma forma melhor, conseguiu construir melhores jogadas. Quando não tentou sair curto. Foi. Acho que um dos grandes problemas do Coxa ontem foi tentar sair curto. Quando jogou um pouquinho mais longo, atraiu o adversário, conseguiu. Teve alguns lançamentos do Josué ali que geraram situações. Pô, esse aí tá absurdo, né? Quarterback do Coritiba. Quarterback do Coritiba, exatamente. Os lançamentos, assim, E piada. ele vem receber, né? O Coritiba, quando consegue reter mais a posse de bola, e foi uma questão do jogo contra o Galo. Que o Coritiba fez uma boa partida, venceu, mas um dos grandes pontos é como o Coritiba sofreu no sentido do Galo o tempo inteiro. Tá em cima, tanto que o Coxa teve 23% de posse de bola naquela partida, se não me engano, né? Pois é. Contra o Galo? Contra o 23, Galo, 77 23. E no segundo tempo teve menos de 20. No geral, né, foi 23, mas no segundo tempo foi menos de 20. Aqueles 10 minutos iniciais foram metade desses posse, 23%. Mas a questão é que contra o Santos, ontem, especificamente, o Coritiba conseguiu reter mais a posse de bola. Claro, eu acho que na saída curta pecou. Acho que conseguiu, com a posse de bola, quando atraiu, e usar o jogo longo, ser mais eficiente. Mas acho que era um dos objetivos, e o Seabra mesmo fala em coletiva. Que reter mais um pouco, ter mais um pouco a posse, para você não ficar sendo colocado nas cordas a todo momento. E eu não sei se vocês captaram uma hora que o Seabra ficou louco na beira do campo. O Coritiba tava tentando sair jogando no tiro Qual de meta. delas, né? Qual delas, né? Mas acho que numa sequência de saídas ali do Coxa que você falou, né? Que o Coritiba não consegue sair jogando e entrega a bola pro Santos, ou o Santos recupera a posse de alguma forma. O Seabra, deu para perceber na imagem, que ele queria que o jogo não saísse por dentro. Ele queria que saísse pelo lado, no Tinga e também no Felipe Jonathan. E aí, logicamente, ele tá enxergando a característica dos jogadores também, né? Só que tem numa dessas em sequência de erros do Coritiba que daí ele não quer que saia pelo lado Não quer nem que por saia, dentro. Ele fica fazendo sinalização pra ser a bola longa. Se livra da pra bola ser o de uma chutão. vez. É porque eu acho que muitas vezes a gente confunde, a partir do momento que o futebol começou pós-Guardiola, pós-Fernando Diniz, aqui mais pro futebol brasileiro, começou a ser essa questão de jogada de pé em pé, tentar sair desde lá do goleiro e atrair o adversário. Às vezes eu acho que tem certos treinadores, não tô falando do Seabra, mas tem certos estilos de jogo que confunde o sair bonito e conseguir gerar a situação mais à frente com risco. Às vezes você não precisa correr risco. Tem bola que não é feio fazer o chutão. Acho que o Jaci foi muito bem em certos lances ontem. De dar Ele deu o chutão. Exatamente. Se livrou dela, vou perder aqui, vai gerar o gol. E as principais situações do Santos foram assim. Então, vale você ter ideia de se vale ou não correr o risco em certas situações. E a própria bola longa tava dando fruto pro Coritiba, né? Porque as laterais do Santos estavam uma avenida. Né? Principalmente pelo lado esquerdo. Só que daí o Breno, no primeiro tempo, não consegue jogar. Esquerdo do ataque, né? Mal. Esquerdo do ataque, no Isso. caso, do lado do Igor Vinícius. É porque o Escobar marca um pouco melhor, né? O Escobar marca um pouco melhor. E daí o Ronier, nesse caso, ele não é o cara que vai acelerar tanto o jogo, né? Ele vai receber a bola, ele vai tentar parar, puxar pro meio, driblar e tudo mais. Então, isso faz com que demore um pouquinho. Agora, do outro lado, cara, tava uma tranquilidade muito grande. Porque quantas vezes o Josué não tava sozinho pelo lado esquerdo, conseguia virar a bola tranquilo pro lado direito e daí pegava no mano. Então, cara, eu acho que assim... Acho que o Santos deu muita possibilidade quando a gente vai jogar na bola longa também. Também. E é a questão que o Santos... Desculpa, Mati, pode falar. Não, vai lá, vai. O Santos, ele aperta a saída muitas vezes. Só que a questão é como você consegue manter uma saída pressão com o Gabigol e com o Neymar. Aí que tá, você vai apertar em certas circunstâncias, como foi com essa chance de 1 minuto de jogo, mas você não vai conseguir manter esse ritmo o jogo inteiro. O Santos faz gol contra o Corinthians, apertando saída. O Santos faz gol contra o Galo de contra-ataque. Teve contra o Recoleta,
de apertar a saída, que é o gol do Neymar. Tem agora contra o Fluminense, o primeiro gol do Gabigol é apertando a saída. E tem mérito nessa situação de apertar a saída. Mas você não consegue manter o jogo inteiro porque você tem Gabigol e Neymar. E a partir do momento que vai passando, vai abrindo espaço. E o Coritiba tá confiante, né, cara? Olha a saída de bola do Coxa. O Tinga deu uns 3 chapéus. Deu uma caneta. Enfim, não só o Tinga, né? Mas outros jogadores. O Tinga, mais uma vez, é uma partidaça, né, cara? Partidaça. Achei que... Mais um cara... Mais uma vez, né? No início ele errou alguns passes. Acho que assim como o Coxa não estava conseguindo sair curto, depois que ele parou de tentar sair tão curtinho assim, cara... Foi melhor em campo? Segundo tempo... Cara, o que eu votei foi mais na dupla de zaga. Mas eu acho que o Tinga fez uma partidaça. Mas eu achei que Jaci e Thiago Coser foram absolutos. Assim. Foram perfeitos, né? Isso que você não tem o Michael, né? Que vem fazendo uma temporada também eu votei no muito Jaci, boa, né? mas quem ganhou foi o Tinga. É compreensível. Cara, você falou do Breno e eu queria, como o assunto rodou, eu queria fazer um comentário que eu... Você conhece o karma do Lianco, que aconteceu no final de semana? Acho que todo mundo viu, né? Esse karma quase aconteceu comigo ontem. Por quê? Você falou que o Breno não estava tão bem assim, citou? E eu, fazendo transmissão da partida, falei a mesma coisa. Falei que o Breno não estava tão bem assim, que os momentos que foi acionado não conseguiu girar, e mesmo assim o Coritiba também jogava menos pelo lado esquerdo, porque joga... No lance seguinte... A bola na trave. Mas olha... Aquela jogada foi muito bem feita, né? É uma jogada que começa com o Tinga. Se eu não me engano, foi a jogada do chapéu, né? Mais uma, né? Que ele deu chapéu no primeiro tempo também. Depois, acho que o Ronier pega a bola e dá esse passe. Ou o Josué, enfim, um dos jogadores. Assim, eu acho que é o Ronier, tá? O Josué dá a segunda. Não, o Josué não participa do lance. Não, o Josué dá a assistência pro Vini pra achar o Pedro Rocha. Isso. A do Breno, segundo lance. tá A do Breno foi o Ronier. Breno foi o Ronier. Porque é o do chapéu do Tinga. É o chapéu do Tinga. Eu fiz a análise agora, o lance tá fresco. O Tinga dá o chapéu, toca no Ronier. O Ronier tenta enfiar pro Renato Marques. Uma várzea, inclusive a marcação do Santos ali. Porque eles dormem. Daí faz o corte e dorme. Daí o Ronier é esperto, recupera essa posse e estica no Breno. Porque eu vi agora. É o Escobar, se não me engano, que dá o carrinho. Dá o corte, Cara, a bola fica perto dele. Inclusive, ninguém chega. O Ronier sai lá de trás, sai correndo, pega a bola e toca no Breno. Merecia o gol, tá? Inclusive naquela. Merecia. Mas assim, a do Pedro Rocha, pra mim, é a mais clara, obviamente. Só que, cara, não pode perder aquele gol. Não pode. Não pode nunca perder um gol do daquele. Breno também, né? Então, isso que eu ia falar. O do Breno já foi uma situação... do goleiro, bate bem, né? Mas ainda foi uma situação muito clara, cara. Né? Ele tinha que tirar melhor ali. Ele bateu no meio do gol alta, tudo bem. Ele não finalizou mal. Não tem como eu chegar a bola que ele bateu no travessão e falar que ele finalizou mal. Mas ele poderia ter deslocado melhor o goleiro ali, né? É aí que tá. Claro que se a gente for puxar, o gol do Pedro Rocha foi mais imperdível. Mas o Diógenes é grande, tá? É grande mesmo. Envergadura, né? De envergadura, isso. Chega a vir uma piada aí, né? Tava com receio. A questão, o gol do Pedro Rocha é mais inacreditável. É algo mais surreal. A questão e a gente fala tantas vezes aqui de Brasileirão, de confronto de alto nível, de confronto de mata-mata, agora puxando para a Copa do Brasil, você perde 2 chances claras, né? Claras. De dentro da área. E jogando fora de casa ainda, né? O Coritiba não tá tendo um retrospecto tão bom dentro de casa, apesar de que o Santos fora de casa também é muito frágil, né? O Santos só tá conseguindo jogar na Vila. E agora nem na Vila tá jogando. O Santos é pior fora de casa. E a pressão tá aumentando. São 3 partidas na vida sem vencer. E eu vou usar um exemplo que passou o Coritiba recentemente. Coritiba e Botafogo 1-0, você tem a situação do Vini Paulista dentro da área, uma situação fazer clara. o 2. Você perde, segundo tempo, o Botafogo melhora, vira, o Coritiba ainda empata no final, mas é um jogo, e não tô falando que necessariamente mataria com o Vini fazendo 2-0. Isso é completamente imprevisível. Mas é um jogo que talvez ficasse mais confortável pro Coxa se tivesse matado naquele momento. Então são situações que você não pode perder. Eu entendo o que acontece. Só erra quem tá ali na situação. Tem um monte de coisa envolvida, mas levando em consideração Brasileirão de Série A ou mata-mata contra camisa forte, são gols que não podem ser perdidos. Mas a boa notícia é que o Coxa jogou bem, né, cara? Assim, contra o Galo eu não gostei muito da partida, né? Fiz minhas críticas ali, principalmente por conta da falta de posse, né? Mas foi eficiente. Foi eficiente, conseguiu a vitória. Só que ontem eu gostei da atuação no geral, e aí não veio a vitória, né? Mas eu acho que, principalmente o meio-campo, né? Tanto do Coxa quanto do Santos, proporcionaram algumas questões ali durante a partida. O Cuca tira o William Arão, e pra mim, eu não sei se aconteceu alguma coisa com o William Arão, cara, mas ele perdeu completamente o controle do jogo ali. Ele coloca o Miguelito, puxa o Bom Tempo, junto com o Oliva, que tinha entrado na partida também e tava meio perdido. E aí o Coxa começou a deitar. O Oliva foi situacional, porque o Gustavo Henrique machucou. A questão ele colocou, e o Cuca sempre fez muito isso, né? Ele quis colocar pra cima. Só que você confunde, às vezes, o colocar pra cima com abrir seu time, né? O objetivo de tirar o Arão foi colocar o time pra frente, só que automaticamente ele abriu também. Então, o Arão tava fazendo boas coberturas, estava combatendo, enfim. Essa questão é muito de ele técnico... Ele de 3 bem também. E ele libera os laterais, né? Sim. Essa questão é muitas vezes de técnico antigo, né? Que acha que abrir o time é necessariamente você tirar um volante e colocar um atacante. E empilhar um monte de gente lá na frente. Tudo bem, eu entendo que o Bom Tempo
é um cara que joga de volante também. Entendo que ele não é necessariamente também arregaçou o time, mas não acho também que Péssima o Arão partida do era... Bom Tempo, inclusive, ontem. Inclusive também. Mas não acho que o Arão era o escolhido para a situação. E até queria ler umas mensagens aqui, né? Mandar um abraço pra dona Andréa Duarte, que tá sempre com a gente aqui. Um beijão, dona Andréa. O Leandro B. Silver tá com a gente, direto de Boston, agradecendo o nosso trabalho, né? Parabéns pelo excelente trabalho que fazem. Saudações Viverdes. Ele mesmo fala, o Alisson entrou mal ontem no jogo, entregou 2 vezes. E aí queria puxar o meio-campo do Coxa, né? Porque o Coxa começa com o Thiago Santos e com o Sebas. Eu imaginei até que o Thiago Santos fosse ser zagueiro em determinado momento, mas não foi, cara, né? Foram 2 vezes de 4. Mas o Seabra explica sobre isso. Eu também, no pré-jogo, falei sobre isso. Tava trabalhando na partida e falei que ele escalou o Thiago Santos, acho que com um objetivo igual da partida Que contra o fez Galo. contra o Hulk. Quando ele entra. Que o Thiago Santos com bola era um volante. Que não vimos. A gente não viu o Coxa com bola, então não tem como a gente afirmar. Sem a bola, ele descia para ser um zagueiro e descia às vezes como livre, descia para direito. Sim. Ele descia para fazer a linha de 5 de acordo com o espaço que abria. O Seabra fala na entrevista que o objetivo era ele começar como volante, mas se caso precisasse, você mudar sua estrutura com a mesma equipe. Você não precisar queimar uma substituição para conseguir corrigir, coisa que talvez ele fez na partida contra o Galo. Então diz que o que ele falou na coletiva foi sobre isso, que a ideia do Thiago Santos era essa. Ele vai ser um volante, mas se precisar recuar e fazer uma linha de 5 e mudar a estrutura, ele conseguia mudar isso com 10, 15 minutos de jogo, a depender do adversário. Então, foi uma boa leitura. Claro, aí depende do desempenho do jogador, tem muita coisa envolvida. Mas a explicação dele eu achei muito, muito certa em relação ao pensamento que ele teve. Bem O interessante a Gabriel explicação. Felipe fala aqui, membro do nosso canal, inclusive, Thiago Santos jogou muito ontem. Pois é, ele fez um E é bom o papel, né? segundo jogo de novo. Assim, eu fiquei com medo, confesso pra vocês, que quando ele erra com 45 segundos de jogo 2 vezes, eu falei, meu Deus, vai ser o Thiago Santos, jogo contra o Operário. Que tinha ido muito mal. Só que ele entra muito bem contra o Galo e ontem ele recupera rápido mentalmente nessa questão Posso do fazer erro. uma pergunta pra vocês? Aquela bola ali com 40 segundos para um cara que tá acostumado agora há algum tempo jogar de zagueiro. O volante ele não pode pensar muito ali, né? Porque geralmente já tem alguém mordendo. Vocês acham que ele tava tão acostumado a jogar de zagueiro que ele deu uma dormida completa no lance? Que, cara, ele dorme e os jogadores do Santos abafam, né? E assim, quando ele vira volante, perdão, Quando vira zagueiro, zagueiro, ele tinha falado já que ele realmente não gostaria mais de jogar de volante, né? E assim, claro que é circunstancial, é situacional de precisar colocar ele de zagueiro, de volante. Tanto que se você olhar na lista de relacionados do Coritiba, tá lá, zagueiro, Thiago Santos. E tanto que demorou, né? Exatamente. O Coritiba sofre com a questão do volante já nessa temporada e demorou. Então, e daí eu acho que utilizar o Thiago nesse sentido agora é muito mais pela necessidade de elenco, já que o William Oliveira, mesmo que o Seabra tenha defendido ele após aquela partida contra o Vasco, que ele sai no intervalo, nunca mais pisou em campo. Não teve mais nenhum minuto em campo, seja em casa ou fora. Ele utiliza o Vini como primeiro volante contra o Botafogo e mais segundo como contra o Galo. Ele inverteu, né? Ele inverteu. Então, assim, e o Alisson, cara... No caso do Sebastião Gomes, em primeiro e segundo nessas partidas aí. Exatamente. E daí o Alisson, cara... Bomba relógio, né? Vocês viram a entrevista do pai dele? Não vi. Cara, eu vi por cima, mas eu não prestei muita atenção. Mas eu também não sei o que eu posso acreditar ou não. Eu também não, mas assim... Sabe quando você... Sabe aquelas entrevistas aleatórias de praia que acontecem? Sim. Então, E realmente foi e essa. o pai dele era o pai do Alisson. Né? E daí ele fala, não, só queria mandar um recado pro meu filho e tal. E fala aquelas coisas de, você precisa tomar um rumo na sua vida, cuidar da sua família e não sei o quê. O Alisson que teve filho recentemente, separou também e tal. Né? E ele fala isso. Tanto que o cara nem sabia quem era o Alisson. O cara tá entrevistando e fala, ele é jogador de base? Não, jogador profissional e tal. E é o que eu sempre falo, cara. Eu não discuto processo, não, cara. O Seabra tá lá a semana inteira vendo o comportamento, não só pessoal, mas do treinamento. Quem tá treinando melhor, quem tá treinando pior, quem tá deixando de render, quem tá chegando atrasado no treino, quem tá isso, quem tá aquilo. E eu não estou falando que o Alisson está fazendo isso. Estou falando que eu não estou lá para ver, para julgar. E que você confia na avaliação do Seabra. Eu tenho que confiar na avaliação do cara que tá lá. Se o cara tá lá vivendo 24 horas disso, respirando isso, e que depende isso do emprego dele, o emprego dele depende disso. Cara, não sou eu que vou julgar a escolha do cara, velho. Até porque, convenhamos, né? O Alisson é o melhor volante do Coxa.
E eu tenho um receio em relação ao Alisson. Tecnicamente e fisicamente, concordo. E, cara, o Quer dizer, poder de fisicamente, marcação do Alisson, tudo bem que ele corre risco em certos momentos, né? Inclusive ontem tomou um amarelo numa entrada amarelo forte de praxe. ali. Esse é titular. O amarelo é titular, né? O Alisson nem sempre é titular, mas o amarelo é. O amarelo é titular. Mas, na minha visão, tanto para marcar quanto para jogar, fazer uma série de bola um pouco mais qualificada, o Alisson é a melhor opção do Coritiba. Só que aí eu tenho receio em relação a tudo isso, do Alisson deixar o barco passar, cara. Cara, que outra oportunidade Como ele vai ter? já fez na carreira Exatamente. dele. Ele já esteve no Cruzeiro, por exemplo, em outras equipes, enfim. Que outra oportunidade ele vai ter de jogar num clube sério, um clube estruturado como o Curitiba, que tá dando oportunidade para ele de despontar na carreira também, né? E ele tá dando uma desapontada nesse sentido. Mas que outra oportunidade ele vai ter se ele não der certo no Curitiba e tiver problema de comportamento, enfim, outras questões? Ele vai para onde? E a questão que você fala, o Alisson hoje talvez seja o melhor volante do Curitiba em capacidade técnica, né? Que consegue te entregar nas duas fases, né? Construindo e também destruindo. Mas hoje, vocês discordam que a dupla tem que ser Vini e Sebastião Gomes? Não, de jeito Não, nenhum. não. E o Vini não Paulista hoje é o volante no melhor momento. É. Você pode falar que o Alisson é o melhor volante, Sim. característica. Hoje, pra mim, o Vini é o melhor momento. Com certeza. E mais uma vez entrou bem, né? E hoje- Ele entrou no lugar do Cibas e melhorou bem o E time. eu acho que hoje, depois desses 2 jogos, dá pra falar que o Thiago Santos hoje está à frente do Alisson. Aí eu já não tenho certeza, mas se a gente for levantar, isso é tema pra amanhã, porque amanhã a gente faz sobre o pré-jogo de Coxa e Grêmio. Isso é um bom tema, inclusive. Não tem Sebastião Gomes, né? Então é um bom tema pra amanhã, guarda Eu já vou cravar aqui Thiago Santos e Vini. Tá. Eu queria, antes da gente bater... Não é informação, tá? É só achismo. É só achismo de Felipe Dalk. Antes da gente partir para outros assuntos, que a gente vai falar bastante do Remo também, a gente vai falar do Cruzeiro, que são nossos pontos principais hoje. Eu queria fazer uma última pergunta, coisa que eu falei ontem na transmissão da partida, em relação ao Coritiba do Fernando Seabra de 2026, puxando principalmente para os confrontos de Série A, então puxando naturalmente do Brasileirão em diante, agora pega a Copa do Brasil. Eu fiz uma afirmação, que o Coritiba é um time extremamente competitivo, que não necessariamente ele vai jogar bem, não necessariamente ele vai jogar mal, mas que tem sido um time muito difícil. E a única partida que eu não vi o Coritiba competir desde então foi o Atletiba. Desde de todas as outras partidas, a gente pode afirmar que o Coritiba vem de caro. Seja derrota, seja vitória, enfim, mas que é um time difícil, é um time que tá cascudo, e acho que, pelo menos, é a minha visão. Vocês pensam igual? Concordo 100%. E outra coisa, até a TT e o Rogério ontem trouxeram uma informação que me surpreendeu muito. Fora de Curitiba, o Coxa não perde desde outubro. Seabra não perdeu. O único jogo fora de casa que Curitiba perdeu desde outubro foi o Atletiba. Fora da sua casa. Então, cara, isso Fora de é Curitiba, inacreditável. Fora, em viagem, o Curitiba não perde desde outubro. E até a outra situação que eu gostaria de citar aqui, um ouvinte, um abraço pro Luiz Otávio, cadê a mensagem dele aqui? Ele mandou pra mim que ano passado, que o Seabra tá com 21 jogos, né? Tanto ano passado quanto esse ano, em 21 jogos, o Coritiba tomou 18 gols. Tanto com o Mozart quanto com o Seabra. A diferença é que o Mozart fez... o time do Mozart fez 5 gols a mais. Mas também diferente o nível de enfrentamento, né? E você tá falando no mesmo momento do ano? 21 jogos. Esse recorte de 21 jogos. Os dois só perderam 5 partidas. Então, a gente tem um equilíbrio muito grande dos 2 anos. Só que em questão Série A e Série B, né? A diferença é essa. A diferença é que manteve essa estrutura boa e esse equilíbrio. E esse time cascudo, ele tá cada vez mais cascudo. Porque agora o nível de enfrentamento é muito maior do que era no passado. E por isso que eu tô falando, porque em teoria a gente imaginava que o Curitiba pudesse ser mais fácil de ser batido na Série A em algumas partidas. E mesmo quando perde, é o que eu tô falando, tirando o Atletiba foi trágico. Mas tirando o Atletiba, ele vende caro as suas derrotas. E eu acho que isso é uma afirmação, não é nenhuma pergunta, na verdade. Não, Eu falei que ia jogar uma pergunta, eu tô afirmando aqui. É uma afirmação e é uma afirmação em conjunto, tá, William Borges? Acho que nós três concordamos com isso. O Coritiba hoje virou um time, cara, mesmo sem ter tanto recurso para investir, né? E a gente vê as contratações do Coritiba como são contratações mais de segundo escalão, né? O Breno é a contratação mais cara da história do Coxa. Então, você não tem investimento tão grande assim na equipe. Mas como o Coritiba foi certeiro nessas peças, dessa busca também, né? Você traz um Pedro Rocha, um Breno Lopes para ter a melhor transição do país hoje. Que time que tem uma transição melhor que o Coritiba? Poucos, né? Ou quase nenhum. Talvez o Coritiba seja realmente a melhor transição do país. O Coritiba, que ano passado, não tinha uma boa transição. Por exemplo, o
Curitiba não conseguia ter um contra-ataque potente. Esse ano já Curitiba corrigiu que não isso. tinha um lateral direito confiável. Hoje você tem o Tinga. Exatamente. E ainda tem o Sherman, até o Taverna surgindo. O Taverna é muito bom Cara, jogador, o Taverna é bom, tá? Muito bom jogador. Se não queimar a etapa. É. E ele é muito melhor que o Guimarães, tá? Nossa, mas não. mas é uma diferença gigantesca, é 100%. Eu fiz um jogo recente agora do Taverna Sub-20 contra o Inter. Ele fez um gol como ponta direita, dominando uma inversão com a perna direita, ajeitando para a esquerda e chapando no canto. O outro gol dele foi de trás Do do meio meio de campo. campo, Assim, o Taverna realmente ele vai bem defensivamente e ofensivamente. Ele é um menino que vai pingar no profissional e vai jogar. Falando em contratação, vai ter análise do Kukri? Vai ter análise do Kukri. Vamos falar pra galera, inclusive torcedor do Coritiba que tá assistindo. A gente fez a análise de Coxa e Santos com uma ótica mais do Coritiba, puxando até porque a gente acha que o Coxa fez uma partida melhor. A gente também vai ter análise hoje aqui no canal do Kukri. Volante, arriscar o nome dele, atacante... Não, só Kukri, tá bom. O nome dele é muito difícil. Ele é um jogador do Águia de Marabá, que em teoria vem pra base do Coritiba, deve vir só em junho, porque tem ainda a fase final da Copa Verde. Mas é um cara que no profissional tava jogando de volante. Vou lá. Maltrataram ele, tá? Vocês viram a matéria? Não sei se vocês viram a matéria. Que a principal dificuldade para trazer o Kukri foi convencê-lo a vir. Eu vi isso. Porque ele não queria sair de perto da família, né? Entendi. E vão trazer o menino logo no inverno de Curitiba. O cara que tá acostumado com Belém. E eu não sei nem se é Aliás, Marabá, né? Marabá, perdão, que ele é de uma tribo indígena de Marabá. Exatamente. Mas Cara, a gente fez a realmente, análise vai do... ser um choque. É uma realidade diferente. Então, até por isso tem que ter cautela, tem que entender a adaptação. Mas é um menino que, no profissional, tem jogado muito mais de volante, mas na base já jogou até de ponta, já jogou de meia. Então, é um cara bem polivalente. Eu acredito que ele, de acordo com o que eu tenho visto e vi esse ano dos jogos dele do Águia de Marabá, contra a Juventude, contra a Madureira, pela Copa do Brasil, ele jogando de volante. Bom passe, tem bom lançamento ali, mas ainda é um cara que a gente vai precisar ver a adaptação. Enfim, é muito diferente o contexto de jogar no Águia de Marabá do que de jogar no Coritiba. O que o Dalk também falou, questão de adaptação mesmo de um cara que não queria sair de lá e vai chegar no frio de Curitiba. Enfim, tem várias coisas, mas pode ser um jovem talento que desponte aqui no Coxa. A gente vai pro que mais uma promessa, né? Vamos pro Quem Sou Eu. Só queria trazer mais uns exemplos, né? Além do Taverna, o Curitiba tá fazendo um trabalho de base bem legal, tá? Sim. Além do Taverna, o David Alves, que tá sendo relacionado profissional já. Cara, esse pé é muito bom de bola. Diz que a grande dificuldade dele é a adaptação ao campo, né? Ao campo mesmo. Porque ele é salonista, né? O Mas Sebra fala sobre Will, isso. você vai ver ele jogar, cara, você vai ver que ele é muito salonista. Ele é até ponta? o jeito Ponta. dele ser, né? Ponta Ele é direita. ponta direita. Mas ele pode jogar por dentro também. Cara, muito Canhoto, bom. Tem né? um drible, canhoto, um drible, batida na bola, visão de jogo. Muito bom de bola. O Seabra já tá lapidando ele, vamos dizer assim, né? Tem um outro jogador que eu quero citar também, que é o Gabriel Ibson, zagueiro. Tudo bem que zagueiro, o Curitiba tá muito bem servido, mas o Gabriel Ibson... Menino tem mais de 1,90 m, bom na bola aérea, tem velocidade, capacidade técnica. Olha, cara. Queixo tô vendo quadrado. Pois é. Chuteira preta. Camisa por dentro. Enfim. Esse é o Vincenzo, então. Esse é o Vincenzo, né? A base do Coxa tá preparando aí alguns talentos, cara. Eu não quero antecipar nada aqui, não, mas é legal ficar de olho nisso aí. Posso ler umas mensagens? Enquanto certeza, Você prepara vai o que lá. sou eu aí, enquanto Só porque o pessoal teve uma pra coloca- você ali. Hã? Então, o Tromer falou, Dal, que sente Boa. falta do Alex Silva, que eu sei. Aham, sinto falta. tá feliz o Alex Silva, né? Com o Mozart, né? É verdade. Tá com o lá Mozart. no Eu fiz esses dias um Ceará e Fortaleza que ele fez gol, né? Foi Mas triste? ele foi reserva. Foi triste. Cara, não, o Mozart venceu mais uma com um a menos, né? Não. Triste, no caso, o Alex Silva. Não, ele entrou no intervalo pra defender, né? Porque tava com um a menos, fechar a linha de 5, cascar, ganhar de cabeça, trombar. Ele foi bem até. Um abraço pro Tico, grande Tico. Um abração pra vocês, Grande faminhas. O Gui Nemitz tá por aqui também, falou que o Thiago Santos, no esquema tático, foi bom. Que o Alisson entrou mal, o Vini Paulista bem. E ruim mesmo foi a finalização do meu atacante, no caso, a do Pedro Rocha, que ele errou. O Gabriel Felipe, que eu falei que era nosso membro, tava por aqui. O João Barbosa, torcedor do Fluminense, da tropa do Dezão. Boa. E o brother Alexander falando, vamos, Leão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Remo, é o próximo assunto, inclusive, né? Exatamente. É o próximo. E antes de a gente continuar, só deixa eu dar o recado do membro do canal, exatamente. Tem 3 planos de membro do canal, tá? E todo mês a gente tá fazendo um sorteio para os membros do nosso canal. Então, a partir de R$ 3,99, você vira membro do canal e você concorre a uma camisa oficial do seu time, tá? Quando você vai ganhar o sorteio, você vai falar, ó, Rominhas, eu sou torcedor do Remo. Ok. Vamos usar uma camisa Inclusive, o oficial último foi do ganhador. Remo. Os dois primeiros... Os dois primeiros, bem Os pontuado. 2 primeiros ganhadores do sorteio foram torcedores do Remo. Então, ajuda a gente nessa, que, claro, é importantíssimo pra gente. A gente faz um projeto muito bom aqui.
E a gente precisa de apoio também, né? E daí, nisso, a gente está tentando dar em troca para vocês que nos acompanham sempre uma camisa oficial do seu time ou da seleção brasileira, tá? Se você preferir. Já tenho Ano de Copa. Já tenho muita camisa do meu time. Ano de Copa, quero uma camisa nova da seleção. Vai estar valendo também. Então se torna membro, né? E deixa o like todo também. esse recado aqui do Dal que é pra Pra tornar se tornar membro. membro, exatamente. Deixa Cara, o like também.